Oi, esse é o canal de cortes das lives da propriedade privada, lá da Twitch. Se inscreve aí, seu comuna safado. Ô Henrique, mudando um pouco de assunto aqui também. Tu comprou Henrique, Bitcoin? Tavares. É, Tavares, né? Perdão. Ah, mudaram, cara. Quem foi? Vem cá, Começaram. tu tem comprado Bitcoin? Sim, cara. Comprei... Pode falar. Não, fala aí, comprou? Comprei lá por 3... Eu já falei pra galera, comprei por... Porque teve um dia que eu fui fazer uma live e uma menina começou a perguntar como é que tá os Bitcoin. E eu tinha falado pra ela, comprei em 13, 16 mil dólares e tudo mais. Então tem uma... Agora eu comprei a última vez em 47 mil, cerca de R$1.900, mais ou menos, né? Mas aí caiu um pouco, só que o que acontece é o seguinte, o Bitcoin, ele tem tanto pessoas com maiores carteiras acumulando, quanto o nível de supply, que é a oferta de Bitcoin, o balance, que é a quantidade de Bitcoin nas exchanges, reduzindo muito. Isso vai fazer com que o preço dele favoreça para cima, por conta da escassez e tudo mais. E o dólar tether também está mais ou menos nessa linha. Então existe todos os indícios mercadológicos de uma análise fundamentalista, vamos assim dizer, para que o Bitcoin ele suba de preço, sabe? E para muito mais do que está agora. E isso tem certeza. Uhum. Você conhece o índice Stock to Flow? Não. O índice Stock to Flow é um índice que ele prevê o aumento da adoção do Bitcoin, acompanhando a inflação e acompanhando o aumento pelo interesse institucional no Bitcoin. Ele tem, desde 2010, um acerto de 99,7%. Corói. É impressionante. É absurdo. E esse índice prevê o Bitcoin a $100 mil no final desse ano e a $1 milhão em 2024. Caralho. E é um negócio absurdo mesmo, porque ele prevê ele não prevê assim. Essa semana o Elon Musk anunciou que ia comprar a Doge subiu. É óbvio que o Stock to Flow não ia prever isso. Só que ele antecipa que vai ter alguns movimentos que vão dar uns pumps. E que esses movimentos vão ser de mais ou menos X em X dias. Então ele coloca ali uns pumps programados, por exemplo, o Stock to Flow previu o Bitcoin a $41 mil, quando o Elon Musk comprou, estava em 31. Então, ele não preveu que o Elon Musk ia comprar, mas ele previu que alguém com muito dinheiro veria essa discrepância e aportaria um valor alto e com isso geraria um pump. Então é um negócio absurdo, é simplesmente absurdo. A gente tem falado bastante dele aí no Kryptonita. É uma boa, cara. Eu uso o Glassnode como referência, porque ele tem os mesmos índices que você está comentando, e eu não pago, então eu não tenho as previsões dele, né? Mas ele dá os índices certinho. E ele coloca também as expectativas dos agentes que operam, o medo das pessoas, é muito, muito legal, assim, que são fatores que contribuem, né, para ou valorização ou desvalorização da moeda. É muito legal. É isso aí. Você acha que falta um pouco mais de adoção dos libertários em falar de Bitcoin, comprar Bitcoin, negociar em Bitcoin? Ah, cara, tipo assim, ó. Eu vou primeiro justificar o que eu vou falar agora, tá? Existia aqui na minha região uma tal de Unique Forex, que era uma pirâmide financeira. E o pessoal perguntava assim, é pirâmide? E eu dizia, sim. Eles falavam, então não dá dinheiro. E eu dizia, não necessariamente, porque se tu entrar no momento certo, você vai ganhar dinheiro no futuro. Eu explicava certinho, se tu entrar no momento certo, você vai ganhar dinheiro no futuro. Mas não é garantido. Não é garantido. Não existe garantia em nada, na verdade, mas tu tem que torcer para que você esteja ainda na certa do caminho. Exatamente. Então eu vou deixar muito claro. Então, sobre Bitcoin. Tem pessoas que querem Bitcoin para outros propósitos, como, por exemplo, somente lucrar em moeda fiduciária para poder ter mais poder aquisitivo, porque o real é uma merda, isso é fatídico. Então, tem pessoas que querem isso. E só indicar para comprar e elas se decepcionarem, já vai criar um sentimento negativo sobre o negócio, sabe? Vai criar, um sentimento de, já não quero mais. Então, assim, tem que indicar com muito cuidado, explicar como funciona, explicar que se o objetivo dela é ter moeda fiduciária, ter lucro em moeda fiduciária, ela pode vir a perder, porque pode desvalorizar. E assim, é muito nítido. Quando a pessoa compra
e o preço começa a cair, a gente chama o quê? De mão de alface isso, né? As pessoas começam a se livrar assim da moeda e essa sobe depois e ela fica com putaça com o Bitcoin. Tipo, puta merda que esse cara fez, entendeu? Então eu indico com muito cuidado, ensinando o que se trata mesmo. Então, por exemplo, hipoteticamente falando, né, um cenário hipotético, porque nós estamos na Constituição Federal, então pode servir como desvio de divisas, então tu pode jogar dinheiro pra lá e não ter que se preocupar em pagar Evasão de imposto, divisa. Evasão de divisa. Obrigado, Jesus Cristo, é isso aí. Então, pode servir pra isso, hipoteticamente falando. De nada, Pode- Tavares, é nóis. Sonegação, hipoteticamente falando, é uma possibilidade, tá ali, usa quem quer, mas se for fazer isso, hipoteticamente, se fosse eu, seria P2P, né? Sim, ó, né? Com muito amor Se e eu fosse carinho. obrigado a responder alguma coisa sobre isso, eu não. diria que P2P funciona melhor. E isso, acerca das possibilidades técnicas, eu diria isso, que é o meio que você tem que usar para alcançar o fim. Não estou endossando nada aqui, mas P2P seria o melhor meio. Você sabe que durante muito tempo eu fui o maluco da família que ficava falando pra todo mundo, compra Bitcoin, criptomoeda. E todo mundo ficava falando, nossa, você tá maluco, né? Esse negócio de ANCAP, tá maluco. Eu já parei com isso. Tipo, hoje as pessoas vêm me perguntar sobre Bitcoin, minha primeira resposta é, você quer estudar ou você quer perder dinheiro? Exatamente Se você essa não quiser estudar, se você não quiser entender o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. E se você perder dinheiro, você vai botar a culpa em mim ou no Bitcoin. Sendo que a culpa é sua, porque você vai investir numa coisa sem saber. Exatamente. É simplesmente isso. Que o Rafael Lima falava também, antes de começar toda aquela treta daquela empresa lá, né? Mas ele já tá indicando outra empresa igual, então... Outra? Já Não tá dá pra indicando renovar as outra, esperanças. então. Vocês Tem que querem entender uma isso. dica para saber quando uma empresa ela é verdadeira ou não? Eu vou dar uma dica técnica, tá? O que acontece é o seguinte, a arbitragem, o Bitcoin ele é escasso, tá? Primeiro ponto. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo que eu sempre dou. Se eu tenho uma cidade aqui vizinha chamada Içara. Se eu vou lá em Içara e a laranja tá R$1, eu compro lá e tem 200 laranja lá, e aqui tem uma demanda de 50 laranja. Se eu comprar 200 laranja e trazer para cá, eu não vou conseguir vender tudo. Então eu vou ficar com laranja em estoque. E dependendo da demanda das pessoas, pode ser com que eu tenha que baixar muito o preço ao ponto de que essa arbitragem que eu tentei fazer não dê certo. Então se eu comprar 50 laranja lá e vender isso para cá, eu teria o lucro. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a arbitragem ela tem um porém muito grande, que é o seguinte, quando eu vou comprar uma quantidade X de moeda numa exchange, transferir para outra para vender, pode existir a possibilidade de não ter demanda o suficiente para aquilo, fazendo que se eu lançar um preço, uma quantidade muito grande, eu faço o preço cair imediatamente, fazendo com que a minha arbitragem, na verdade, até me dê prejuízo. Por que eu tô dizendo isso? Porque na medida que vai entrando mais e mais cliente, por dedução, mais e mais capital está sendo alocado para dar mais rendimento para as pessoas. Se uma empresa ela consegue manter os ganhos na medida que aumenta o capital das pessoas, ela basicamente está dizendo que ela não está fazendo arbitragem, porque na verdade a tendência é outra, é os ganhos diminuírem na medida que ela está fazendo mais operações. Então, sempre acompanhem os lucros e usem essas capacidades de raciocínio de vocês para poder avaliar isso aí. Foi o caso da Atlas, exatamente. Atlas. Tipo, eu via lá a quantidade de pessoas subindo e o lucro mantendo a mesma quantidade. Não faz sentido isso? Não tá fazendo sentido? Eu falo por experiência própria. E toda relação com exchanges e tal, que você não fica com a chave privada dos bitcoins, é um risco. A exchange pode ser hackeada, pode fingir que foi hackeada, como aconteceu algumas vezes já. Tem uma série de riscos envolvidos aí. Então, as poucas pessoas que falam para mim que preferem estudar do que perder dinheiro e que ainda assim querem apostar em Bitcoin e tudo mais, a primeira coisa que eu ensino é a criar uma carteira, comprar ou do P2P, ou se você mesmo assim quiser comprar pela exchange, eu mostro como é que faz, mas mantém na sua carteira, não deixa na exchange, porque hoje a Binance é confiável, amanhã eu não sei. Exatamente. A Binance está com eles estão aí, acho que com método de pagamento agora, né? O pessoal... Sim, de retirada, né? O Binance... A gente leu essa semana lá no Kryptonita, falando um pouco dele. Eles fizeram um gateway de pagamento. Um gateway de pagamento, né? E eu vejo assim que futuramente, no curto, médio prazo aí, questão de meses, acho que até o final do ano, por exemplo,
a gente já vai ter muitos comércios, principalmente aqui no Brasil, acho que já trabalhando com criptomoedas, porque hoje você tem muita pouca gente aceitando, né? E conforme a moeda estatal for derretendo, né, as pessoas acho que vão naturalmente buscando formas buscar fugas. Buscar fugas, e o Bitcoin vai estar aí, né? Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que o Pix ele ajudou um pouco porque introduz tecnologia. Então, introduz a tecnologia, né? A restrição, a barreira à entrada da tecnologia, que é do conhecimento da tecnologia, ela meio que está sendo jogada de fora. Porque Hayek fala isso no Estatização do Dinheiro, que o uso do dinheiro só é possível graças à capacidade do indivíduo de fazer cálculo monetário. Então, essa barreira à entrada de conhecimento, ela é jogada para fora, né? E um outro ponto que é bem importante é que a Argentina, ela tentou fazer... O que ela tentou fazer? Ela tentou taxar muito a saída de divisas para dólar. E criou um mercado negro secundário, assim, né? Um mercado paralelo, vamos falar aí para quem é militante. Criou um mercado paralelo ali, de venda, né? Que é o chamado de blue dollar. Então, isso é fatídico. Se a moeda tá ruim, e existe possibilidade de eu conseguir uma moeda melhor, isso vai acontecer. E as moedas fiduciárias são ruins. São ruins. E é o que vai acontecer. Eu acredito muito tranquilamente que o Bitcoin vai ser adotado tranquilamente, sim. Eu também acho. Eu acho... Seria melhor se ela fosse cotada em commodity. Daí teria isso que eu ia falar. Aproveitando a presença do nosso querido Tancredo aqui, um economista de verdade. Pela primeira vez, um economista que não é um palpiteiro da internet neste canal, porque a gente só convida palpiteiro nesta porra. Pra caralho, mano. A questão do Bitcoin ser super escasso e você tem aí uma previsão de 21 milhões de blocos até 2140, 2040, mais ou menos. E isso cria estímulos para que você poupe o Bitcoin. Sim. Eu tenho uma questão que eu levei muitos anos para achar algum defeito na questão do Bitcoin. Eu sou fanático por Bitcoin desde 2014. Mas eu acho que você diminui muito os incentivos para que você consuma usando Bitcoin. Né? Que nem... Hoje, uma pessoa que conhece um pouquinho do Stock to Flow que a gente mencionou mais cedo, ou vários outros índices preditivos que são utilizados, ela sabe que o Bitcoin chegou a 48 mil dólares e fatalmente vai chegar a 50 mil dólares, fatalmente vai chegar a 100. Eu vejo isso como algo que pode ser um problema, porque essa pessoa não tem estímulos para gastar 100 mil dólares hoje se ela acha que aquele Bitcoin que hoje vale 48 vai valer 100 mil daqui a 3 meses. E isso é algo que eu vejo muita gente que critica o Bitcoin levantando. A extrema escassez do Bitcoin, eu não sei como seria a solução para isso, só para propor uma reflexão aí. Porque quando se fala do Bitcoin como moeda, a ideia é justamente essa, meio de troca. Só que esse meio de troca, ele valoriza tão mais do que o bem que está no outro lado, a commodity, enfim, que acaba criando um desincentivo para esse consumo. Você acaba criando incentivo apenas para a poupança. E sabemos que só de poupança a sociedade não vive, a sociedade vive de produção também. Senão tá todo mundo milionário e ninguém tá comendo. Sim. É todo mundo pobre, né? Porque o dinheiro, ele tem que refletir a produção, na verdade, né? Por isso que Sim, tá milionário em Bitcoin, né? Que, na verdade, é em Bitcoin e em real. Tá milionário em Bitcoin e em real. Você tá fazendo um parâmetro. Só que você vai consumir, se tiver menos produção, o consumo não vai ficar muito mais caro também? São questões que eu acho que a gente tem que refletir até para encontrar meios alternativos. De repente, usar o Bitcoin como reserva de valor e outra moeda como meios de transação, igual é feito com ouro, ou era feito com ouro, quando a moeda estatal ainda era lastreada em ouro. De repente, há outra solução nesse sentido. Os incentivos do ouro, antigamente, né, era a senhoriagem da moeda que se fala, né? Como é que funciona? Porque o preço da moeda não é juros, é o poder de compra dela, porque ela pode comprar e adquirir. Porque preço é um fenômeno de divisibilidade entre dois recursos, nesse caso moeda e produção. Como é que funcionava? Havia mineração de ouro, e essa mineração de ouro tinha custos específicos baseados em unidades monetárias. E as pessoas, porque ninguém faz nada de graça, as pessoas elas embarcavam em minerar ouro na expectativa do seu poder de compra. Então, na medida que seu poder de compra ia aumentando, iria jogando mais ouro, porque tinha esse estímulo para isso na economia. Na medida que o poder de compra ia diminuindo, tornava inviável a mineração de ouro, né? Por isso que o padrão ouro, ele é
ele parece ser, assim, por isso que eu entendo o argumento do Avelino em algumas coisas, só pra deixar bem claro. Sim, Só sim, que é uma coisa que é bem o raciocínio do Avelino. exatamente. Então, o Avelino tem seus pontos, né? Eu gosto muito do Avelino. Foi ele que me convenceu que não existe reserva de valor, by the way. Sempre deixo isso bem claro. Então, só que o Bitcoin, na medida em que se as pessoas pouparem, porque elas vão continuar com fome, então elas vão ter que consumir. Então, um nível de transação, ele vai acontecer. Se as pessoas pouparem, em vez de a mineração de ouro que se adequava ao poder de compra, vai acontecer a produção se adequando às demandas dos indivíduos, querendo ou não. Então vai existir um consumo ali que vai acontecer, e vai existir uma determinada produção que vai se basear basicamente no poder de compra do Bitcoin. Então eu não vejo ele como um problema específico, né? É porque, como ele vai ser mais escasso, a previsibilidade dele nos cálculos econômicos ele vai ser muito mais... previsibilidade vai ser mais preciso do que seria, por exemplo, uma moeda fiduciária inflacionária, onde tu não sabe o quanto que existe de base monetária real na economia, no caso. Sim, mas assim, não falando apenas em consumo. Uhum. Porque tem bem de última ordem, sim. Adoção em massa do Bitcoin. Eu tenho uma empresa. Eu vou pagar o salário do meu funcionário em Bitcoin, porque o meu salário produz X, o salário dele é 1/3 de X, porque eu tenho outros custos. Eu vou pagar em Bitcoin. Só que nessas outras 3 semanas do mês até o final do mês, esse Bitcoin vai valorizar tanto. Se você tivesse guardado ele e não tivesse produzido o que o cara produziu, ia ter valorizado o mesmo tanto que ele ganhou. E isso é claro, isso vai criar um muro que todo mundo vai bater nesse muro de produção, porque é um desincentivo à produção. De repente, métodos alternativos de pagamento é algo a se pensar assim. Foi algo que aconteceu essa semana com uma empresa lá de Wall Street, né? Que a gente até comentou. A GameStop, sim. Não foi a GameStop, não, foi outra empresa. Que eles alocaram uma parte do capital em Bitcoin e aí protegeram o capital e começaram a alocar mais, e aí a valorização do Bitcoin, eles começaram a falar, a nossa produção não está rendendo o que a gente está conseguindo ter com a MicroStrategy, não é? Eu acho que foi a MicroStrategy, agora eu não lembro qual foi. A gente que ela alocou 10%. A empresa tinha um caixa. Nos Estados Unidos é muito normal as empresas investirem na bolsa. Sim. De 30% a 40% do patrimônio da empresa é investimento na bolsa. Até porque se isso valoriza, eles compram imóvel, compram outro tipo de investimento, enquanto não tem, eles investem na bolsa. O que a MicroStrategy fez? No final de 2019, eles alocaram 10% desse capital que eles tinham na bolsa para Bitcoin. E anunciaram publicamente. Na hora que eles anunciaram publicamente, como eles tinham acabado de abrir também a empresa na bolsa, as ações deles subiram absurdo, 1000 e poucos %. Porque as pessoas viram, olha, é uma empresa que está colocando as suas reservas em Bitcoin. Isso criou um negócio tão gigantesco que esses 10% dos 30% que eles alocavam na bolsa, ou seja, seria 3% do resultado da empresa, se tornou muito maior do que o resultado da empresa trabalhando. Eles não têm mais incentivo. Compensava fechar as portas e investir o resto do patrimônio. E botar tudo. Exato. E parar, ficar em casa dormindo. Parar. E aí eu me preocupo com o tipo de estímulos que isso fazendo caipirinha, tocando violão. A produção é necessária, o emprego é necessário, a sociedade tem que se alocar de alguma forma. Ninguém vive só de dinheiro, né? Sim. Aquela frase, não comemos dólar, ela parece idiota. No PIB não se come, está dizendo, provavelmente ele é idiota. Mas faz sentido, porque não adianta você ter $1 milhão e estar no deserto, você não vai comer as notas. Você trocaria esse $1 milhão por uma maçã fácil. Né? O valor é subjetivo. E é aí que eu me preocupo na questão das criptomoedas, principalmente o Bitcoin. O que acontece... Eu não tô defendendo a inflação, tá, gente? Não, tranquilo. O que acontece é que isso realmente é um caso específico. Se todas as empresas fizerem isso, ia haver um desajuste econômico tão grande que haveria Enfim, não consigo nem prever o que poderia acontecer. Porém... Na real, se todas as empresas fizessem isso ia deixar de ser novidade e nenhuma delas ia ganhar porra nenhuma. Sim. E elas iam ser obrigadas a se manter produzindo. Também tem operação de vendido também, né? Tem pessoas não entraria aí a correção que o mercado teria que fazer? E aí você tem um argumento melhor, que é até o argumento de Mises. O que acontece é o seguinte, qual é a regressão de Mises? O preço da moeda atual
ela é explicada pelo preço da moeda anterior, até que chega num ponto em que ela foi lastreada em algum outro ponto que é lastreado em produção real. Porque a moeda por si só, ela tem uma função... Por exemplo, numa economia de subsistência, a moeda ela é tão custosa que ela não faz sentido existir. Ela só existe por conta da economia ser complexa, ela tem uma função informacional, na verdade, né? Porque, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, se eu produzo, por exemplo, brigadeiro, eu não consigo comprar as matérias-primas de brigadeiro com o próprio brigadeiro, porque seria um paradoxo, né? Porque ele precisa disso para produzir aquilo. Então a moeda ela resolve esse problema, onde eu precisaria onde as matérias-primas que eu preciso para produzir tal X precisam ser adquiridas de alguma forma. Ela faz com que seja possível a extensão da estrutura de capital. Então a moeda ela resolve esse problema especificamente. Se as empresas começarem a alocar tudo em Bitcoin e assim por diante, vai haver um desajuste, obviamente. Qualquer moeda. De qualquer... se ela usar o Bitcoin... Tipo assim, se elas pararem de produzir para ter Bitcoin, vai perder a função do Bitcoin, basicamente, que seria como moeda. Se eu parar de produzir porque eu vou pegar uma moeda porque ela tá sendo muito, muito valorizada e todo mundo fizer a mesma coisa, essa moeda vai perder valor. Porque a moeda ela tem a função como, não apenas como meio de troca, para se comunicar o poder de compra entre todos os produtos e para tu trocar o recurso. Facilitar a alocação. Exatamente, ela vai facilitar a alocação. Então tens tanto o ponto informacional quanto o ponto... E ela acaba sendo um termômetro também, não é? Isso, exatamente. Da oferta e da demanda daquele determinado bem ou produto. E da valorização entre moedas. Por exemplo, se eu comprar, por exemplo, 1 kg de arroz por R$4 e 1 kg de feijão por R$8, então 2 kg de feijão vale 1 kg de arroz. É isso? Não, 2 kg de... Eu me perdi nessa conta aí. Não acompanhei, não. Austríaco demais pra mim, não sabe fazer. 1 quilo de arroz vale 2 pilinha, né? 2 pilinha. E 1 kg de feijão vale 4 pilinha. Então eu preciso de 2 kg de arroz para pegar 1 kg de feijão. 1 kg de feijão. O que eu falei para vocês de preço em termos de moeda, ou seja, R$2 1 kg de arroz e R$4 1 kg de feijão, verdadeiro, mas eu preciso de, na verdade, 5 arroz para pegar um quilo de feijão, porque nesse sentido existe essa mudança de valorização, existe uma possibilidade de arbitragem aí, né? Que é onde as pessoas ganham. Então, a moeda ela serve justamente para dar, na verdade, o termômetro entre os produtos em si também. Por isso que ela está presente em toda a estrutura de produção e por isso que mudá-la, a base monetária, sem real reflexo em demanda monetária, que é o que acontecia antigamente, quando deu o exemplo da senhoridade da moeda, é um perigo, porque você está distorcendo todas as informações. E economia é informação e incentivo.